Boa noite para o povo goiano. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos mais uma vez aqui com o Conexão Alego, com a nossa missão de sempre, que é conversar com todo o povo goiano sobre todos os assuntos importantes. E eu quero agradecer aqui, porque afinal de contas, a cada dia que passa, nossa audiência está crescendo. Nosso compromisso aqui de informar, de debater, de trazer informações relevantes para toda a sociedade goiana. O nosso entrevistado de hoje é professor na Universidade Federal de Goiás, professor de Engenharia Ambiental e digamos que um ativista das causas ambientais, uma pessoa entusiasmada e, sem dúvida, um dos principais defensores do meio ambiente aqui no estado de Goiás, meu amigo, o professor Emiliano Godoy. Boa noite, professor. Boa noite, caro amigo Alisson. Um privilégio para mim estar aqui com vocês e com uma audiência tão qualificada. Muito obrigado. Imagina, a alegria é toda nossa. E eu estou acompanhando sempre aí a sua dedicação nas suas ações, nas suas estratégias junto com os seus alunos, junto com os grupos de atividade. Ao longo do programa nós vamos contar todas essas novidades, lendo seus artigos, na Folha de São Paulo, em revistas e tudo mais. Você está de parabéns. Agora, professor, nós vivemos uma era que é a era da digitalização da notícia, das informações, das fake news e tudo mais. Nós temos hoje, no centro da questão ambiental no mundo, a questão da Amazônia e também do Cerrado aqui no Brasil. E o tempo todo a gente está recebendo notícias sobre, está desmatando muito, está desmatando pouco, houve recuo, houve avanço, queimada demais, Cerrado sendo degradado. O que é fato nisso tudo? Existe realmente um panorama de muita degradação na Amazônia e no Cerrado, ou tem muita fake news no ar aí? Bom, acho que ambas as coisas, sabe, Alisson? Acho que as duas coisas ocorrem, porque naturalmente essa questão ficou muito ideologizada, muito politizada, e acaba criando um ambiente adequado para ausência da verdade, e isso é muito ruim. Mas em cima de números, em cima de fatos, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que naturalmente tem toda a competência e a qualificação técnica para emitir esses dados. E realmente a gente vem tendo um processo de desmatamento cada vez mais intenso no Cerrado e também no bioma amazônico, em especial esse ano, que a gente teve um número de focos de incêndios florestais na Amazônia muito grande. Então, os dados científicos mostram, sim, um avanço no grau de desmatamento no bioma cerrado, em especial na região chamada Matopiba, que é aquela região que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí, que é desse norte do Cerrado. É um avanço muito grande ali da agricultura e, naturalmente, isso preocupa bastante em função da perda vegetal naquela região. São imagens tristes, né, professor? Inclusive aquelas fotos divulgadas recentemente ali do Solimões, do Rio Negro, rios que antigamente tinham 3, 4 quilômetros de largura, hoje com margem bem estreita, em alguns lugares até já desapareceu assoreamento. Enfim, é um impacto que eu fico pensando o seguinte: e as próximas gerações futuras? Sem dúvida, Alisson, há uma discussão que também é ideologizada nessa questão se estamos ou não passando por mudanças climáticas. Eu acho que qualquer cidadão, ao longo de sua vida, tem observado que o clima tem se alterado. Basta a gente observar a floração de algumas espécies florestais. É muito comum a gente observar uma mangueira, um pé de caju florescendo em épocas que antigamente isso não ocorria. A gente jamais pensou que um rio Negro, um rio Solimões, a gente veria o leito desse rio. E aí, em pouco tempo, a gente tem visto isso. E essas coisas têm sido cada vez mais recorrentes. Então, são fatos inegáveis. O que realmente a gente precisa é mudar, dar uma virada na forma com que se trata recurso natural para entender que isso afeta não só, como você disse muito bem, geração futura, mas a atual geração.
Uhum. A gente também está num cenário caótico, inclusive com o que a gente chama de migração ambiental, essas pessoas que têm que se mudar de lugares ao longo do mundo todo, por conta das condições ambientais inadequadas nos seus espaços. Então, hoje, por exemplo, para pontuar no nosso caso goiano, Goiânia, há alguns anos, já enfrenta rodízios de água no meio do ano. Então, essa é uma questão séria e que tem que ser tratada com a devida seriedade, em todas as escalas, não só pelo poder público, mas também pelo legislativo, pela sociedade como um todo, pelos empresários, porque, obviamente, a questão ambiental afeta a todos. Ainda na questão da Amazônia e também do Cerrado, eu falei sobre futuro, futuras gerações e tudo mais, até porque senão nós ficarmos sempre com esse olhar futuro, né? Algo futurístico, hipotético, nós vamos esquecer da nossa responsabilidade e nosso compromisso com hoje. Então vamos lá, eu vou falar agora uma analogia minha aqui, professor, e você me corrige se eu estiver fazendo uma curva do técnico e jogando apenas no hipotético aqui ou viajando na minha análise. Mas vamos supor que eu e você sejamos degradadores do meio ambiente, a gente pega uma área aí de 15, 20 quilômetros, a gente descampe tudo. Essa área tem árvores gigantes, frutíferas, que sombreiam os lagos e rios e tudo mais. Uma região muito densa de árvores. E eu e você venhamos a pegar a motosserra e descampar tudo isso. Então, a temperatura, a sensação térmica dessa área, que antes era com muito verde, com vento fresco ali naquela região, vai ficar um clima seco danado, né? A sensação térmica muito quente e assim, um mal-estar danado daquela área que ficou toda descampada. Isso é um microcosmo. Agora vamos reproduzir isso para uma área gigantesca do Amazônia, de um cerrado e de outras florestas importantes do mundo. Então meu raciocínio está certo, porque tem muita gente que acaba negando que desmatar vai afetar o clima. Assim, está absolutamente correto, e aí a gente pode até restringir ainda mais esse exemplo que você deu. Só para você ter uma ideia, e os espectadores, uma árvore de 20 metros, uma árvore de grande porte, de 20 metros, ela evapora 700 litros de água por dia, ou seja, ela é um verdadeiro umidificador do ar. Então, ela interfere diretamente, né, na questão climática e qualidade do ar. Então, eu estou falando aqui de uma única árvore. A soma dessas árvores é igual à soma proporcional desses 700 litros de água evaporado por uma árvore só. Além disso, tem o que a gente chama de serviços ambientais dessa árvore. O nome correto são os serviços ecossistêmicos. Essa árvore alimenta fauna, microfauna, macrofauna, aves, né, pássaros que tem aí, mamíferos. Ela favorece a infiltração de água no solo, ela reduz o processo de erosão, ela diminui a questão de odor, ela filtra a água e, obviamente, nos fornece o elemento vital à vida, que é o oxigênio pelo processo fotossintético. Então, assim, até o ditado, quando diz dinheiro não dá em árvore, não é muito verdade, porque o oxigênio ele é necessário para qualquer processo produtivo. Água é necessária para qualquer processo produtivo. Então, oxigênio e água são insumos da vida. Então, dinheiro dá em árvore, sim, na forma de oxigênio, na forma de bem-estar, na forma de umidade, na forma de qualidade de vida. Isso é importante destacar. Que bacana! Concordo e se tiver que carimbar embaixo, estou junto com você. Vamos lá. Mas graças a Deus temos pessoas engajadas com essas viradas de chave. Aí surgiu a ideia dos corredores ecológicos. Explica pra gente sobre esse projeto aí que já está presente em 17 estados do Brasil. Esse é o projeto que a gente começou internamente na universidade em 2019, que o propósito era fazer a neutralização do carbono emitido pelas atividades da universidade. Essas mudanças climáticas estão muito relacionadas à emissão de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, que vem principalmente do consumo de combustível fóssil. A ideia em 2019 era plantar árvores na universidade para que a gente conseguisse absorver a quantidade de CO2 emitido pelas atividades da universidade.
Nesse mesmo ano, a gente fez um cálculo e precisaria de 700 e poucas, 715 árvores, para ser mais preciso, para se neutralizar, para se compensar esse carbono emitido pela universidade. Nós arredondamos para 1.000 árvores e, nesse mesmo ano, resolvemos também, e por que não, convidar municípios a também plantarem 1.000 árvores. Então, em 2019, a gente procurou a Assembleia Legislativa, que imediatamente aderiu ao projeto Virada Ambiental, a Emater, Saniago e Federação Goiana dos Municípios e Associação Goiana dos Municípios, e imediatamente, em 2019, a gente teve 145 municípios participando no dia 22 de novembro do plantio de no mínimo 1.000 árvores. De lá para cá, chegando agora em 2023, esse projeto já saiu não só desses 145 municípios, hoje são 206 municípios, 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em que, ao longo de todo o ano, a gente promove cursos de capacitação para secretários municipais de meio ambiente e, ao longo do mês de novembro, na região Centro-Sul, a gente promove esse plantio e, na região Nordeste, a gente começa o plantio a partir do mês de abril. Então, a virada ambiental começou internamente na universidade e é a assinatura de uma ação de extensão. É a universidade devolvendo para a sociedade que banca a universidade um pouco do que é investido nela, ou seja, transferir o conhecimento gerado internamente na universidade para toda a sociedade numa forma de projeto de extensão, que hoje já é esse gigantesco projeto que é a virada ambiental. Professor, coincidentemente, eu estou lendo esse livro aqui do Jean Tirole, Economia do Bem Comum. Esse é o livro do ano que eu estou lendo, porque nós temos aqueles livros que a gente vai lendo mais relâmpago, sabe? Você lê ali, de repente, em 15 dias você lê um livro, e esse aqui eu estou lendo ele e estudando ele ao longo do ano, porque ele lança um panorama de responsabilidade socioambiental, socioeconômica para todos, não apenas para o Estado, mas também para o setor privado. E ele equilibra muito essa visão de Estado junto com o setor privado. Ele não tiraniza o mercado e também não tiraniza o Estado. E tem uma parte aqui fundamental, se eu não me engano, umas 100 páginas, que fala sobre essa questão ambiental no mundo. A emissão de CO2, países igual Estados Unidos, China, que vão lá e assinam um protocolo de Kyoto, outros tratados depois acabam recuando, enfim, porque sabem que vão ter que tirar do bolso para poder evitar impactos ambientais em larga escala. Outros países menores que também estão poluindo, mas que não tem como pagar as suas multas. Fala de compensação, por exemplo, um país que está poluindo muito, ele vai ter que compensar de uma outra forma ali, enfim. É uma vertente que cresce no mundo, porque nós sabemos, acabamos de falar agora há pouco sobre essa fatura, que a gente fica lançando para amanhã, né? Mas agora chegou o susto, né? Agora o negócio do meio ambiente não é mais uma coisa do futuro. O susto veio agora já. As mudanças climáticas, a alteração de clima, excesso de chuva em região que não chovia, as chuvas cada vez mais agressivas e tudo mais. Então é um livro que eu quero recomendar para você agora que está acompanhando o Conexão Alego, vale a pena ler. Não é um livro comunista, eu não sou comunista, é um livro que fala sobre responsabilidade socioambiental, socioeconômica e para todo mundo. Bacana mesmo. Professor, então, cresceu o movimento, 17 estados, mais de 200 municípios aqui em Goiás, parceria com a Assembleia Legislativa, que bacana. Fico feliz que esse projeto aí está ganhando força. Eu conheci o professor Emiliano, gente, há cerca de 3 anos, 2 anos, aí, praticamente no auge da pandemia. Nós consolidamos nossa amizade, é uma pessoa que eu admiro muito. Repito, ele escreve para vários jornais e revistas do Brasil e é professor nosso aqui na Universidade Federal de Goiás. Professor, tem aumentado o interesse da galera aí pelo curso de engenharia ambiental, também sobre curso de ambientalismo. Essa geração nova está mais consciente disso e procurando esse curso, ou estamos estagnados ainda? Felizmente sim, Alisson. E assim, de novo, para mim é um privilégio imenso, viu, gozar aí da sua amizade e respeito. Eu tenho um profundo agradecimento por isso, Alisson. E essa geração que a gente tem observado tem uma diferença, eu acho, muito grande em relação a essa geração nossa, um pouco mais antiga, no sentido de, principalmente,
apego a alguns bens materiais que a gente tinha como grande sonho. Por exemplo, o nosso sonho de consumo sempre foi um carro. Você se forma, você chega a ter um carro para andar nesse carro. Hoje está muito claro que o que se quer não é ter o carro, é sair de um lugar para chegar no outro, não é ter aquele bem como seu. O que se quer não é você ter a sua casa, é você morar bem, independente do lugar. Então, assim, esse novo raciocínio, essa noção de compartilhamento, é uma noção muito atrelada à questão de sustentabilidade. Porque a gente não precisa ter uma cidade ocupada por veículos. O nosso espaço público, por exemplo, hoje no município de Goiânia, é basicamente ocupado, ele é privatizado para os carros. Mais de 60% do espaço público de Goiânia é ocupado por rua e estacionamento, enquanto poderia ser ocupado por pessoas. Damos pouco uso às áreas comuns, às praças, então os espaços em que permitiriam a convivência entre as pessoas moradoras de um meio urbano, acabam sendo privatizadas com aquele espaço de carro. Então essas coisas vêm afastando cada vez mais, eu acho, a comunidade. Eu costumo dizer muito, Alisson, que uma área só é pública se todo mundo puder usar aquela área efetivamente, ou seja, uma área só é pública, de fato, se tiver segurança para você andar. Não adianta você ter uma praça perto da sua casa e você ter medo de andar naquela praça. Ontem mesmo tivemos uma questão recorrente no Bosque dos Buritis, em Goiânia, de pessoas nuas dentro do Bosque dos Buritis. Isso afasta todo cidadão de bem a passear ali. Ou seja, não adianta também termos espaços dito públicos se não pudermos usar esses espaços. Então, cada vez mais é necessário todos entendermos que a gente precisa resgatar algumas coisas, resgatar espaço de convivência, resgatar a qualidade ambiental. Nós não podemos serrar o galho em que estamos sentados. Nós dependemos de recurso natural, nós dependemos uns dos outros, e a gente, para ter realmente uma qualidade de vida boa, a gente tem que ter um uso racional de recurso natural. Isso é básico para qualquer cidadão. Então, a expectativa realmente é que a gente consiga dar uma virada não só ambiental, mas como uma virada espiritual, que as pessoas se enxerguem de uma maneira mais caridosa, que olhe mais para o outro e que a gente possa efetivamente melhorar a sociedade em que vivemos. Reflexão muito forte essa questão do galho cerrado aí, que nós mesmos estamos serrando o galho em que nós estamos sentados em cima dele. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o Fantástico da Rede Globo no final de semana passado, falou sobre a questão dos carros elétricos, né? A chegada, por exemplo, da BYD para o Brasil, essa empresa chinesa de carro elétrico, falando sobre algumas cidades da Europa que hoje têm frota 100% elétrica de ônibus. O contraste, por exemplo, com Nova York, uma cidade de Nova York que tem milhares de veículos, né? Quase, se não me engano, quase 7 mil ônibus circulando pela cidade e apenas 12 ônibus elétricos circulando pela cidade de Nova York, né? Que é uma das capitais dos estados lá nos Estados Unidos. No Brasil o negócio está evoluindo também, enfim. Você acha isso satisfatório? É apenas um pontinho inicial ou é algo que pode, de repente, ajudar nessa virada? Eu acho que pode, que não só pode, como sim vai ajudar, e entender que essa é uma questão muito complexa e que uma ação isolada, ela também não consegue solucionar de maneira satisfatória a questão. Em relação a carro elétrico, é uma grande alternativa que a gente tem, mas temos que entender também o carro em todo o seu processo construtivo. Não adianta a gente construir um carro elétrico que não emita CO2, mas o seu processo construtivo, desde a extração do lítio da bateria, do ferro nos locais, tem um alto processo de emissão e numa etapa do uso do carro não ter. E esse carro, posteriormente, ser dispensado em um aterro sanitário, ele não tiver um determinado uso. Eu acho que o grande desafio, Alisson, é mudar o que a gente chama de economia linear, que é essa economia onde a gente tem a extração dos recursos naturais, o uso do recurso e depois a disposição final daquele produto, daquele bem de consumo, para uma economia circular,
Ou seja, um produto já é pensado para, após o ciclo de vida dele útil, ele já ser desmontado e entrar novamente no processo produtivo. Então, a grande busca é reverter essa economia linear para uma economia circular. E aí, para fechar esse raciocínio em cima de um carro elétrico, não adianta a gente ter um carro elétrico sendo carregado com motor a diesel de um gerador, ou com um tipo de energia dando carga numa energia altamente poluente, ou uma usina hidrelétrica que é uma energia renovável, mas que causou um impacto social imenso no momento da inundação, do reservatório, e que causou severos danos sociais e culturais a determinada região. Então a gente tem que olhar sempre o todo. Eu costumo dizer, a questão ambiental não pode ser tratar a catapora ferida por ferida. Deve-se olhar o indivíduo como um todo. E aí sim a gente fazer um levantamento na cadeia produtiva como um todo de todos os seus ativos e passivos ambientais. Mas, sem dúvida, o carro elétrico é uma grande alternativa, mas ele tem que vir acompanhado de uma política pública maior para que a gente tenha efetividade nessa solução. Professor, então, em cima da sua visão aí, da sua leitura, estamos ainda muito lentos, infelizmente, falando de Brasil, né? Falando de Brasil, estamos muito lentos ainda nesse processo de um país que cresça com responsabilidade socioambiental. Por exemplo, nós temos o potencial gigante da eólica, que ainda é muito pouco aproveitado, é subaproveitado, na verdade, né? A hidrogênio verde também no litoral do Nordeste está muito engatinhando ainda. Esse projeto que você acabou de citar aqui, né, que é o sequestro de carbono, enfim. Como é que vocês fazem, vocês que são autoridades da área, para poder convencer um gestor público, um governador, um ministro, de que, cara, ó, vamos lá, dá para desenvolver, vamos implementar essa nova cultura, essa nova filosofia. O mundo tem que ter esse cuidado com o meio ambiente. Como é que vocês estão fazendo para poder desconstruir tudo isso que está aí? O panorama que você acabou de citar, infelizmente, é muito preocupante. Alisson, eu acho que a maior dificuldade não é o acesso às soluções. As soluções técnicas estão aí, está tudo exposto. Eu vejo, pelo menos a minha impressão é essa, a maior dificuldade é que a questão ambiental é uma questão de médio e longo prazo. E as nossas políticas públicas, eu chamo de políticas públicas de soluço. Elas, a cada 4 anos, elas começam e param, começam e param, começam e param. A gente não vê continuidade de políticas públicas ambientais ao longo do tempo. Pelo contrário, quando surge um novo governante, um novo líder, seja em nível municipal, estadual ou federal, o primeiro passo é desconstruir tudo que foi feito até aquele momento para se iniciar uma nova agenda ambiental. E a agenda ambiental é de médio e longo prazo, como eu disse. Se a gente não tiver uma continuidade de ações, sempre estaremos começando. A gente sempre vai estar falando sobre impermeabilização de solo, tratamento de resíduo sólido, tratamento de esgoto, perda de água tratada, a quantidade absurda que a gente tem de perda de água no país como um todo, água tratada, desmatamento, são questões que parecem ser insolúveis, que têm apontadas as suas soluções. Mas, infelizmente, os tomadores de decisão muitas vezes levam muito tempo para ouvir essa temática, até a própria nomeação dos ministros de meio ambiente ou dos secretários de meio ambiente, tanto estadual quanto municipal, historicamente, sempre ele é o último a ser definido, e sempre ele é definido assim, para alguém que nos ajudou em determinado momento de campanha, mas não como uma pessoa efetivamente da área. Então, a questão ambiental, em termos de gestão pública, infelizmente, ela tem soluços, ela para constantemente e, muitas vezes, ela é ocupada muito mais de um caráter político do que um caráter técnico. E isso, quem sofre as consequências disso é toda a população, que, obviamente, depende de uma gestão ambiental adequada para ter uma qualidade de vida adequada. Esse é o Conexão Alego, pessoal, ao vivo aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Trouxemos já o panorama crítico da realidade, a leitura atual, né, mas vamos falar também dos bons exemplos, né? Meu pai já dizia, enquanto estava vivo, meu pai tinha a seguinte frase, Emiliano, que eu gostava muito de ouvir, falava assim, ó, o discurso mais emocionante, mais convincente que existe é o exemplo. Meu pai falava muito isso.
e é forte. De onde estão vindo os bons exemplos? Vamos analisar agora países semelhantes ao Brasil. Ou seja, o Brasil é um país industrializado, o Brasil é um país industrializado, o Brasil é um país emergente, ou seja, de classe média. Nós não somos nem ricos e nem pobres, mas é um país de classe média, e temos algumas características, né, de muita desigualdade ainda. Então, dentro desse perfil que nós estamos hoje, para onde podemos olhar? De onde estão surgindo os bons exemplos para a gente poder copiar? Alisson, eu acho que até dentro do Brasil a gente tem uma série de bons exemplos muito, muito interessantes. E a gente pode segmentar isso aí até por regiões. Por exemplo, quando a gente fala de práticas agrícolas, do segmento rural, a gente tem há muitos anos, e por isso que é importante resgatar tudo isso, a Embrapa desenvolve um programa que chama-se ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que é fazer com que a gente, ao invés de ter novos desmatamentos, promova a recuperação de pastagens e integre lavoura e pecuária e reflorestamento no mesmo local. Ou seja, você intensifica o uso da área, otimiza aquele uso daquela área e mantém o carbono no solo, ou seja, você retém o carbono no solo. Então, a Embrapa tem uma experiência enorme, tanto Embrapa quanto Emater, sobre essas questões. No segmento industrial, a gente tem algumas empresas no Brasil, e aí não seria interessante falar nome, porque eu posso cometer algumas falhas aqui na minha lembrança, não, mas que tem práticas socioambientais espetaculares. Práticas de reuso de água, práticas de tratamento de efluente num nível de devolução de água muito mais adequado do que a captação de água dela, uma prática de economia circular interna muito forte, muito fortalecida. Então, temos empresas que têm o chamado ISG, que é uma sigla em inglês que significa ambiente, social e governança, ou seja, uma prática de gestão muito adequada. E em termos de política pública, em nível internacional, a gente tem tanto a Costa Rica quanto a Nova Zelândia, que são países também em desenvolvimento, como o nosso, Costa Rica, até bem aquém da gente, que fazem dinheiro da árvore em pé, onde o ecoturismo é o grande matriz de desenvolvimento econômico da região. A gente tem, um dado interessante, a segunda coisa, da atividade que mais movimenta dinheiro no planeta é o turismo. O primeiro é o tráfico de drogas e armas. O segundo é o turismo. E dentro do turismo, o ecoturismo. Nós somos um verdadeiro self-service para ecoturismo. A gente tem para todo gosto. O que a gente realmente precisa é transformar e deixar com que uma árvore em pé valha mais do que uma árvore deitada. Uma árvore em pé tem que ser um ponto turístico e um ponto de que a gente respeite aquela árvore, entendendo os valores ambientais, sociais e econômicos que ela nos traz. E isso são bons exemplos que a gente pode mirar. E agora, não sei se a gente vai entrar exatamente nesse assunto, amanhã começa a COP28, que é essa conferência do clima, que acontece em Dubai, são 2 semanas. O que a gente precisa, de fato, é transformar todos esses acordos que são feitos anualmente em ações práticas. A gente precisa ouvir em Goiânia, em Goiás, em qualquer município goiano, os reflexos desse acordo de Dubai. Isso não pode ficar restrito a reuniões. Então, muitas vezes, a gente tem muitas reuniões e poucas ações. Então, não há mais tempo disponível para a gente errar tanto. Nós estamos sofrendo cada vez mais. Ano passado, nessa mesma época, o Rio Grande do Sul enfrentava uma das maiores secas já vistas na região. Nesse ano, ou seja, 1 ano depois, o Rio Grande do Sul experimenta uma das maiores enchentes de sua história. Há 1 ano atrás, a região norte brasileira enfrentava uma das maiores enchentes da sua história. Esse ano enfrenta uma das maiores secas de sua história. Ou seja, não nos faltam sinais que a natureza está dando de esgotamento. O que a gente não pode é fazer ouvidos moucos.
a gente tem que transformar isso em política pública, e aí, mais uma vez, eu agradeço imensamente esse espaço, porque o legislativo é onde tudo nasce, é onde a gente define os nossos passos, é o escopo legal, o nosso arcabouço legal, em que a gente pode dar sustentabilidade jurídica a todas essas questões. Participações como a sua, professor, são muito importantes, inclusive para poder despertar, não apenas na sociedade, porque às vezes a sociedade ela fica com a parte realmente aqui do dano do dia a dia, né? Mas tanto nas autoridades, né, enfim, no Ministério do Meio Ambiente, de uma Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou no município também, como também nos parlamentares. Os vereadores de Goiânia têm emendas parlamentares. Os deputados estaduais também, eu fiz parte aqui da Assembleia Legislativa, também têm emendas parlamentares. E aí é dar uma chacoalhada realmente em todos para que a gente tenha mais responsabilidade em relação a essa questão ambiental, encaminhando, por exemplo, recursos para entidades que têm essa chancela, esse compromisso com o meio ambiente. Fica a dica, então, aqui para os nossos deputados estaduais e federais acompanhando o nosso Conexão Alego, hoje conversando com o professor Emiliano Godoy. Voltando para o livro aqui do Jean Tirole, ele fala sobre a grande dificuldade que os presidentes ou líderes mundiais estão enfrentando no mundo hoje, que é em relação à responsabilização. Por exemplo, nós Brasil, estamos de repente construindo essa cultura, né, e novos veículos, novas construções com menos impacto, o agro com menos agrotóxico, digamos assim, o panorama meu aqui. Mas o país vizinho ali, ele não tem essa mesma dimensão, essa mesma responsabilidade. E eu não posso simplesmente ser ingerente, ir lá e levar um tanque de guerra e obrigar o outro presidente, a começar a ter essa cultura. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que encontrar alguma forma, de repente, ali, de sanções econômicas, de multas, enfim, alguma coisa tem que ser feita. E ele fala nesse livro aqui exatamente isso, a dificuldade de você fazer todo mundo entrar na mesma dança, professor. A primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente foi em 1972, e a Indira Gandhi, que era a primeira-ministra da Índia, fechou essa conferência com a seguinte frase: o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Então, quando se fala de pobreza, realmente a gente chega num cenário complexo de gestão. E aí a gente tem diferenças regionais muito grandes entre os países, histórias e culturas muito diferentes. Mas é fundamental a gente entender que essa casa é uma só. E dano ambiental não conhece fronteira, nem municipal, nem estadual, nem de uma determinada nação. Por exemplo, eu costumo dizer o que tem a ver uma política pública de recurso hídrico em Goiânia, uma política pública mal elaborada de recurso hídrico em Goiânia, com a cidade de Buenos Aires. Nós estamos na mesma bacia hidrográfica. Quando a gente destrói nascentes no berço das águas, que é Goiás, a gente está afetando a população desde o berço das águas até Buenos Aires, toda essa bacia do Prata. Então, a nossa responsabilidade ela tem que ser olhada num organismo como um todo, a chamada Gaia, que é a Terra. A Terra é um organismo só. Ela não conhece essas diferenças geográficas. E eu acredito muito, Alisson, num instrumento chamado pagamento por serviços ambientais. Se um determinado proprietário de uma região preserva os seus recursos naturais, ele está proporcionando um bem à coletividade. E esse custo também deve ser arcado pela coletividade. Eu não posso ter um benefício coletivo e um ônus individualizado. Então, se eu tenho uma determinada propriedade que ela é 100% preservada, devem existir, e aí entra a importância da Assembleia Legislativa, de onde se faz leis, estabelecerem leis e incentivos econômicos para que a gente mantenha aquela área de pé. Recentemente, em Goiânia, eu até escrevi um artigo desses, a gente teve que fazer um trabalho muito grande para que uma lei não reduzisse a área de preservação permanente dos rios, que é essa vegetação ao longo dos rios. Um vereador propôs a redução dessa área. No momento em que a gente está cada vez com menos água, com cada vez mais calor, propor a redução de áreas de preservação é ir na contramão da lógica.
Então a gente tem que não só preservar mais, mas reconhecer essa vegetação como importante serviço ambiental e pagar para quem protege. Não só punir para quem estraga, mas reconhecer e pagar para quem protege. Isso é fundamental. Eu já estava com essa pergunta engatilhada aí desse assunto, porque logo que eu tomei posse como deputado estadual, primeiro ano de deputado, o governo de Goiás mandou para a Assembleia Legislativa, e infelizmente foi aprovado, com o meu voto contrário, a ampliação da área de preservação nas margens do meia-ponte para atividades de grande impacto. Era 100 metros, passou para 1.000 metros. Olha só a diferença. Deixa eu explicar então para o telespectador da TV Assembleia. Até 2019, para você construir uma grande indústria, uma atividade de grande impacto, ou um grande condomínio, um prédio, nas margens do meia-ponte, 1.000 metros era proibido, por conta do impacto ambiental. Aí o governo de Goiás mandou, na época, para a Assembleia Legislativa, foi aprovado a redução para 100 metros apenas, ou seja, agora, cada ano que passa, mais atividades de grande impacto estão sendo construídas ali na margem do meia-ponte, que é a principal artéria de fornecimento de água, né, e de bem-estar que nós temos, não só da região metropolitana, como um dos maiores do estado. E entra aí nesse assunto que o professor acabou de falar. Preocupante, hein, professor? Porque na época eu fui uma das vozes que brigou contra. Sem dúvida, isso é muito preocupante, Alisson, e assim, eu particularmente sinto bastante essa questão pessoalmente, porque eu fui um dos que esteve na Assembleia para aprovar a lei dos 1.000 metros, e foi uma grande vitória naquele momento, 1.000 metros para atividades de grande impacto ambiental. Então, 1.000 metros, tem que ficar bem claro isso, atividade de grande impacto ambiental. Essa redução, ou seja, reduziu 90% dessa área, e a gente pode ter atividades de grande impacto ambiental a 100 metros do meia-ponte. Quando a gente fala 100 metros também, são metros horizontais, mas a gente entende que por baixo do solo, essa água naturalmente se comunica. Então, a poluição que você tem a 100 metros, há uma comunicação, o tal do vaso comunicante, que vai para o rio. Então, qualquer má gestão naquela empresa é de alto risco, porque está muito próxima do rio Meia-Ponte. E lembrando que no estado de Goiás, a gente tem poucos rios de grande vazão. Nós estamos na cumieira do país, onde está a nascente. Então, nossos rios são de pequena vazão. Rios de grande vazão, Araguaia, Tocantins, são os dois. Os demais rios são rios pequenos. E Goiânia depende do rio Meia-Ponte. A essência de Goiânia depende do rio Meia-Ponte. Então, é uma lei que passou, e eu parabenizo sempre pelo voto contrário, e cito aqui até uma frase do Churchill, que eu gosto muito dessa frase, em que ele dizia que lutei várias batalhas e perdi quase todas, mas jamais perderia um minuto da minha vida ao lado de quem as ganhou. Isso é muito importante. Porque temos que ter posicionamento, temos que ter lado, a gente precisa ter opinião. E quando eu digo, por exemplo, Universidade Federal, e eu me orgulho muito por isso, a gente tem que ter uma opinião em relação a essas coisas. E uma opinião não ideológica e nem política, politizada, mas de política pública, de preservação dos recursos naturais, que é o tema que nos chama aqui a nossa conversa. Então, a gente tem que manifestar, a gente tem que se posicionar, e isso está errado, ponto. Independente de que quem tenha vencido ou não essa votação, quem perde é a sociedade como um todo. Concordo, na época eu lutei muito, fui autor, inclusive, de um projeto na sequência também para poder combater essa decisão do governo, né? Ou seja, uma lei para poder revogar a lei. Tentei, e infelizmente não deu certo a minha tentativa, mas a minha consciência foi preservada, e concordo. Quando a gente está lá na frente, no futuro, e olha para trás, a melhor coisa que você faz é falar assim, poxa, eu estava do lado certo da história, né? Isso é algo que eu não abro mão em relação ao meu trabalho de jornalista, de formador de opinião, né, e de líder político também. E fico muito feliz de ver o teu trabalho aí. Além desse trabalho, professor, também o outro que você se destacou muito e continua trabalhando é em relação à preservação do Parque da Serrinha. Como é que está esse trabalho aí?
Isso é uma área também, uma área de preservação dentro do município de Goiânia, tem uma importância não só ambiental, mas também uma importância histórica muito grande para todos os goianienses, porque foi dali que Pedro Ludovico realmente definiu a escolha da área de Goiânia como a futura capital do estado. Então ela tem uma importância histórica, ambiental e geográfica, porque também é um divisor de águas. E felizmente, a gente avançou no sentido da retirada de pessoas que estavam morando naquele local. Então, hoje a gente já tem uma área sem esses moradores e as pessoas que ocupavam ilegalmente aquela região. A expectativa é que o quanto antes, porque todos os anos aquele local se coloca fogo naquele local. Eu digo que a gente ainda pratica essa condenável ação de queimadas com muita facilidade, sem muitos problemas. A gente lida com isso de uma maneira muito natural. Não imagina o estrago que isso traz, não só para a vegetação, para a própria qualidade de vida das pessoas em relação à emissão de material particulado. Então, a retirada dessas pessoas permitiu com que a vegetação começasse a se recuperar. E a expectativa nossa é que, num período curto de tempo, o Estado, que é uma área estadual, realmente reincorpore essa área como um ativo ambiental e implemente as ações de preservação e conservação e uso público do Parque da Serrinha. Professor, uma última pergunta. Na semana passada eu vi uns 2 ou 3 deputados lá em Brasília. Nem vou entrar nessa questão agora ideológica, mas eu vi a galera batendo forte na questão, por exemplo, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental, que atua, gente, dentro dos parques de preservação ambiental e áreas ecológicas do Brasil, defendendo inclusive a extinção do ICMBio e voltar essa atribuição para o IBAMA. Como é que você vê essa questão? Você é a favor de acabar o ICMBio, o IBAMA voltar a ser responsável pelos parques ambientais? Ou essa galera lá em Brasília, esses 3 deputados que eu vi semana passada, estão sendo aí fundamentalistas? Acho que a explicação disso é o remédio do carrapato matando o boi. Não é porque tem problema no ICMBio que deve se acabar com o ICMBio. Se a gente fosse acabar com toda a instituição que tem problema no Brasil, poucas sobrariam. Poucas, mas muito olha poucas. Lá, na verdade, olha lá se alguma restaria. Exatamente. Então, assim, a questão é que existe uma missão para o ICMBio, que é essa gestão que você falou das unidades de conservação na esfera federal. Não dá para se misturar, e foi um grande avanço a criação do ICMBio, quando se separou do IBAMA, que é responsável pelo licenciamento e fiscalização ambiental, se criar uma área específica para a gestão de unidades de conservação. Fiscalizar e licenciar o Brasil inteiro já é uma atividade muito árdua, muito pesada. Pendurar dentro do IBAMA, além disso, a gestão de unidade de conservação, seria fazer as 3 coisas de maneira ruim. Então, é óbvio, é natural que um país como o Brasil, com a quantidade de áreas prioritárias para a conservação e unidades de conservação que tem, que ele precisa ter um instituto específico para essa gestão, com técnicos qualificados, com recurso, com a dotação orçamentária adequada, ou seja, é necessário um instituto para dar cabo à política pública de conservação de unidades de conservação. A gente tem uma lei, tanto federal quanto com a maior parte dos estados, o estado de Goiás tem também essa lei, a lei que chama-se Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É necessário um instituto para isso. Então, o que a gente precisa é corrigir as falhas desse instituto e não acabar com o instituto. Repito, o remédio do carrapato não pode matar o boi. E isso seria um suicídio ambiental muito grande, acabar com o Instituto Chico Mendes. Eu concordo. Perguntei porque eu queria ouvir de você, que é uma autoridade nessa área aqui do Brasil. Nós temos ainda uns 3 ou 4 minutinhos para poder encerrar aqui. Eu estou viajando muito o Brasil com o nosso podcast, que é o Viral, que é meu podcast particular. E eu tive a alegria de entrevistar o Aldo Rebelo, lá em São Paulo, há cerca de um mês, né? Independente também de questão ideológica, de concordar ou não, não é isso.
mas foi 4 vezes ministro e é uma pessoa que conhece o modus operandi do sistema. Ele fez uma crítica em relação às ONGs especificamente que estão atuando na Amazônia, professor. Queria saber da tua opinião. O Aldo trouxe uma visão, assim, para mim, catastrófica. Eu não sabia, de fato, que boa parte dessas ONGs, segundo ele, boa parte dessas ONGs estão atendendo interesses internacionais em relação às patentes, em relação a serem fontes de informação de países poderosos, de grupos de interesses poderosos internacionais. Ele não demonizou ONGs no geral, falou especificamente esse relato da Amazônia. Você está acompanhando isso? Realmente procede essa preocupação do ex-ministro Aldo Rebelo ou é uma pirracinha dele ali com a Marina? Eu tenho um respeito também imenso pelo Aldo Rebelo, pela história dele, ele é muito preciso nos dados. Agora, em relação às ONGs, é fácil, existem indicadores muito claros em relação a isso. Existe uma quantidade imensa de recursos para essas ONGs que atuam na região norte brasileira, onde está a região amazônica. A gente vê uma quantidade de dinheiro gigante chegando para a região amazônica, mas não vê resultado desse dinheiro. Então, no mínimo, existe uma interrogação aí. A segunda questão, por que a gente não tem essa mesma quantidade de ONGs na Caatinga brasileira, onde tem uma população de refugiados ambientais que sofrem, desde que se conhece a história do Nordeste, se enfrenta grandes problemas de seca naquela região, e a gente não vê essas ONGs trabalhando efetivamente na região Nordeste, na região da Caatinga. Ou na proteção do Rio Tietê. Ou na proteção do Rio Tietê, proteção do Rio Araguaia, do Tocantins, enfim. Dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Ou seja, como a gente sabe que a região amazônica tem um apelo internacional muito grande, é onde realmente a gente tem recurso disponível, é muito estranho isso ser tão centralizado e essa quantidade de ONG lá. Então, essa, de fato, é uma questão que tem que ser tratada com a lupa, porque tem muita gente séria nesse meio e que acaba sendo prejudicado por essa falta de seriedade de outras ONGs que existem, que estão fazendo um trabalho inadequado. Isso acaba que ocorre em muitas, aliás, em todos os segmentos da sociedade, você tem pessoas absolutamente comprometidas e sérias se dedicando a alguma causa e que têm a sua imagem manchada porque outros profissionais daquela mesma área atuam de maneira totalmente na contramão da ética, na contramão da honestidade, e isso chama mais a atenção. Então, assim, é fundamental, até para o resgate das ONGs sérias que atuam na região norte brasileira, na região amazônica, é fundamental para essas instituições sérias que seja feita uma grande validação de todas as outras ONGs que trabalham ali e que se separe, de fato, o joio do trigo. Isso é necessário e não temos tempo a perder, porque é muito fácil se apelar para a questão ambiental e discutir a questão ambiental a partir de um bar em Ipanema. Isso é muito charmoso, é muito gostoso e muito confortável. A questão é o que se faz com esse recurso efetivamente, em especial para a população indígena do Amapá, por exemplo. Só um dado aqui, 56% da população da região amazônica, 56%, vivem abaixo da linha de pobreza. Na maior floresta tropical do planeta. Essa que é uma floresta riquíssima. Que é uma floresta riquíssima, meu Deus do céu. Então, assim, a fome dentro de uma floresta rica. Há algo errado nessa matemática. Essa equação ela tem que ser reestudada, replanejada e de maneira séria, fazer com que os benefícios econômicos cheguem de fato a quem está ali, a quem efetivamente mora na região. Essa que eu acho que tem que ser o grande desafio nosso. A operação, infelizmente, não salvou o paciente até agora, porque a Amazônia continua doente, adoecendo cada vez mais. Não é uma região industrializada, não tem atividade industrial de larga escala ali, com exceção de uma Zona Franca de Manaus, mas o resto
É área verde, é floresta, é rio, é área natural. Ou seja, se está desse jeito, é porque realmente a operação, a cirurgia não deu certo, o paciente continua doente, muito dinheiro entrando, infelizmente, o professor trouxe o panorama aí, muito dinheiro entrando, atores famosos como Leonardo DiCaprio e tantos outros aí que são entusiastas da Amazônia, e infelizmente tem muita gente levando vantagem indevida aparentemente aí. Professor, há alguma coisa que eu não considerei, algum adendo a fazer no finalzinho aqui? Eu gostaria só, Alisson, de aproveitar esse espaço e num canal da Assembleia Legislativa remeter à questão da virada ambiental para dizer também o tanto que a questão da legislação é importante. O grande impulso da virada ambiental foi quando ela foi reconhecida como um instrumento para o ICMS ecológico, ou seja, o ICMS ecológico é um outro instrumento que também está sofrendo muito, está sendo degradado ao longo do tempo, está se perdendo a sua origem, a margem das discussões da Assembleia está se perdendo bastante do ICMS ecológico, mas a gente conseguiu reconhecer por meio da Comissão de Meio Ambiente, a virada ambiental, e a virada ambiental passou a ser uma vertente a mais dentro do ICMS ecológico. Então, o município que faz a adesão à virada ambiental, ele tem também um percentual a mais de repasse do ICMS ecológico. Então, é esse tipo de política pública que os deputados podem se atentar no sentido de preservar recurso natural pagando para proteção, e não só como discurso, ou plantando árvore no dia da árvore. É necessário um arcabouço legal sólido para que quem está na ponta de lança ganhe financeiramente para preservar aquela área, como a população da região norte do Brasil. Ou seja, não podemos ter uma área rica em biodiversidade e pobre socialmente. A gente tem que resolver essa equação e cabe aos legisladores esse papel fundamental de estabelecer essas diretrizes. Muito legal. Inclusive, eu quero já aproveitar aqui, convidá-lo para o meu programa, para o Viral Podcast também. Nos próximos dias a gente constrói essa agenda junto. Parabenizar os deputados estaduais que estão aí preocupados com essa questão ambiental. O presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, que é parceiro da virada ambiental. Não é um evento restrito, é um movimento que está trazendo resultado efetivo, viu aí? Mais de 200 municípios já aderiram, inclusive com compensações tributárias, ou seja, incrementando os cofres públicos caso tenha essa visão de responsabilidade ambiental. Que é algo, galera, minha opinião, professor, que tem que ser compartilhado, não é apenas o poder público. Imagina uma sociedade em construção. Se o poder público fizer a parte dele, o setor privado fizer a parte, os ambientalistas, o corpo acadêmico, todo mundo, forças de segurança, todo mundo se unir e aí tivermos bônus para as pessoas que tiverem mais responsabilidade ambiental, eu acho que no futuro nós teremos um país melhor. Afinal de contas, o ser humano precisa de incentivo. Professor, parabéns. Muito obrigado pela participação aqui, orgulho de ser teu amigo e orgulho de te ver aí sempre defendendo o meio ambiente, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil. Olha, Alisson, eu que mais uma vez agradeço, é um privilégio imenso gozar aí da sua amizade e ter a oportunidade de falar com um público tão grande como você tem. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer, não adianta converter convertido, a gente tem que falar para todo mundo, a gente tem que falar e se oferecer para o debate. E é esse que é o grande desafio, é colocar toda essa história para que a gente realmente tenha uma virada ambiental em nossa cidade, nosso estado e nosso país. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, caro Alisson. Valeu, professor, um abraço, até a próxima. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com o professor Emiliano Godoy, da Universidade Federal de Goiás, professor de Engenharia Ambiental e um dos ícones das lutas ambientais do Brasil, que eu considero e respeito muito o trabalho dele. Eu volto com você na próxima quinta-feira, às 21 horas, com o Conexão Alego aqui na TV Assembleia. Forte abraço a todos, Deus abençoe, até quinta, pessoal. Sim.